Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O Corinthians parece estar prestes a escrever um novo capítulo histórico em sua trajetória. E os rumores que circulam nos bastidores deixam qualquer torcedor com o coração acelerado. Fontes próximas ao clube, ainda não oficialmente confirmadas, apontam que Fabinho Soldado, uma figura influente nas negociações, estaria prestes a anunciar o que muitos já chamam de a maior negociação da história do Timão. A especulação gira em torno da possível chegada de James Rodrigues, o astro colombiano que brilhou em gigantes europeus, diretamente para o futebol brasileiro. A notícia, mesmo não confirmada oficialmente, já causa uma comoção nas redes sociais e nos fóruns de torcedores, e a cada dia que passa, novos detalhes surgem sobre como essa transação poderia acontecer. Se confirmado, o impacto não seria apenas esportivo, mas também comercial, já que a imagem de James Rodrigues poderia atrair patrocinadores, elevar o engajamento digital do clube e, claro, aumentar consideravelmente a venda de camisas. A expectativa é que, caso tudo se concretize, o Corinthians entre para um seleto grupo de clubes sul-americanos que conseguiram contratar estrelas internacionais de grande renome, algo que poderia mudar a percepção do futebol brasileiro como um todo. A simples possibilidade já mobiliza profissionais, jornalistas e influenciadores que começam a especular sobre o efeito que James teria no estilo de jogo e na atmosfera do elenco alvinegro. O impacto dessa negociação vai muito além da chegada de um jogador de renome. Trata-se de uma movimentação estratégica que poderia redefinir completamente o mercado de transferências no futebol brasileiro. Imagine um jogador que passou por Real Madrid, Bayern de Munique e Everton vestindo a camisa do Corinthians. O tamanho da repercussão é inimaginável. E Fabinho Soldado parece ter se colocado como o maestro por trás dessa operação, utilizando contatos internacionais e conhecimentos sobre o mercado europeu que poucos executivos brasileiros possuem. O rumor indica que há um acordo preliminar entre clubes e agentes e que James Rodrigues estaria inclinado a aceitar a proposta, seduzido pela ideia de atuar em um clube histórico, com uma torcida apaixonada e uma infraestrutura moderna. Se essa negociação se concretizar, o Corinthians não estaria apenas reforçando o elenco, mas também sinalizando uma ambição clara de protagonismo continental. Torcedores já imaginam a presença de James em treinos, entrevistas e eventos promocionais. E as redes sociais fervilham com teorias sobre como ele poderia se encaixar no esquema tático do time, potencialmente transformando o ataque e servindo como referência para jovens talentos que sonham em atuar ao lado de uma estrela de primeira linha. Além da perspectiva esportiva, essa negociação tem um enorme efeito simbólico. James Rodrigues, em sua carreira, sempre foi visto como um jogador que alia técnica refinada, visão de jogo e capacidade de decisão nos momentos mais cruciais. Trazer um atleta desse nível para o Corinthians seria mais do que uma contratação. Seria um manifesto de ambição do clube, um recado claro a rivais nacionais e continentais de que o Timão está disposto a investir pesado para reconquistar a glória. Nos bastidores, circulam informações de que o impacto comercial seria igualmente significativo, desde o aumento de vendas de camisas com o nome do colombiano, até o crescimento de audiência em plataformas digitais e maior interesse de patrocinadores internacionais.
A especulação também envolve a possibilidade de Fabinho Soldado ter negociado benefícios adicionais, como participação em decisões estratégicas, evidenciando que o clube está disposto a apostar alto em figuras que entendem a dimensão global do futebol moderno. Torcedores e comentaristas já começaram a desenhar cenários possíveis para a estreia de James, imaginando como ele poderia interagir com os principais nomes do elenco e influenciar jovens promessas, elevando o nível técnico e a competitividade do grupo de forma imediata. Enquanto o rumor se espalha, surgem debates intensos sobre o impacto tático que James Rodrigues teria no Corinthians. Alguns especulam que sua chegada poderia obrigar o treinador a adaptar o esquema de jogo, possivelmente migrando para um modelo que privilegie a criação e finalização no meio-campo, tirando proveito da habilidade e visão de jogo do colombiano. Outros acreditam que a influência de um jogador desse calibre poderia ir além do campo, elevando a confiança e o padrão profissional de todos os atletas, desde veteranos até jovens revelações da base. A especulação também sugere que, para viabilizar a contratação, o clube estaria planejando ajustes financeiros e estratégicos, negociando contratos de patrocínio e explorando novas fontes de receita, sempre com o objetivo de tornar a transação sustentável e impactante. Nesse contexto, Fabinho Soldado surge como figura central, articulando encontros, sondagens e propostas que indicam uma movimentação muito bem planejada e potencialmente revolucionária para a história recente do Corinthians. A torcida, claro, não para de imaginar o que seria ver James treinando no CT, participando de entrevistas e interagindo com a torcida de forma intensa. Algo que poderia gerar uma verdadeira explosão de engajamento e expectativas. Além disso, há especulações sobre a motivação do próprio James Rodrigues para considerar essa mudança. Fontes indicam que o colombiano busca novos desafios e uma experiência diferente, longe do ritmo exaustivo de algumas ligas europeias, e que o Corinthians poderia oferecer um ambiente competitivo, mas ao mesmo tempo acolhedor, permitindo que ele recupere seu melhor futebol e brilhe novamente. A ideia de atuar para uma torcida apaixonada, que vive intensamente cada vitória e derrota, parece ter atraído o atleta, que também teria levado em consideração aspectos pessoais e familiares antes de qualquer decisão final. Se confirmada, a contratação seria um marco histórico, mostrando que o Timão consegue atrair talentos de classe mundial, mesmo fora da Europa. A especulação também envolve a possível influência de Fabinho Soldado na decisão do jogador, reforçando o papel do executivo como um articulador estratégico que entende os desejos e necessidades de atletas globais, algo que poucos clubes brasileiros conseguem fazer com tanta eficácia. Toda essa movimentação, mesmo no campo da especulação, já provoca uma onda de expectativas que se espalha pelas redes sociais, programas esportivos e debates entre torcedores de todas as idades. O rumor sobre a chegada de James Rodrigues também levanta questões sobre o futuro do elenco do Corinthians. A especulação sugere que o clube precisaria ajustar seu plantel, possivelmente negociando alguns jogadores para abrir espaço no vestiário e equilibrar a folha salarial, mantendo competitividade e harmonia interna. A chegada de um astro internacional traz, além do brilho técnico, desafios relacionados à gestão de egos e expectativas, mas fontes próximas indicam que o clube acredita estar preparado para lidar com essa situação. O impacto nos treinamentos,
Na rotina e no desempenho coletivo poderia ser imenso, com James servindo de referência e inspiração para todos, incentivando um padrão de excelência. Além disso, os rumores apontam que a negociação poderia incluir cláusulas que assegurem engajamento em ações comerciais e de marketing, transformando o colombiano em um verdadeiro embaixador do clube, capaz de ampliar a visibilidade do Corinthians em mercados internacionais. Nesse cenário, Fabinho Soldado se consolida como peça-chave da operação, articulando cada passo com precisão e mantendo o suspense, algo que deixa a torcida em frenesi e aumenta ainda mais a expectativa em torno do que seria, sem dúvida, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Finalmente, mesmo sendo uma negociação ainda não oficial, a repercussão já é gigantesca e a especulação em torno de James Rodrigues no Corinthians ultrapassa fronteiras. Torcedores, jornalistas e analistas esportivos começam a debater como o colombiano poderia impactar não apenas o desempenho do time, mas também a imagem do clube e do futebol brasileiro como um todo. A simples possibilidade já provoca uma movimentação intensa nas redes sociais, com hashtags, vídeos, memes e debates, reforçando o efeito viral do rumor. Fabinho Soldado, mesmo antes de qualquer anúncio oficial, se tornou o protagonista dessa história, sendo apontado como o responsável por uma articulação que poderia transformar o Timão em um dos clubes mais comentados do planeta. O burburinho gerado por essa possível contratação já é suficiente para aumentar a expectativa de todos e criar uma aura de mistério e fascínio, algo que se alinha perfeitamente com a narrativa que o futebol brasileiro precisa: ousadia, ambição e capacidade de atrair estrelas globais para dentro de seus gramados. Caso se confirme, esse movimento será lembrado por muitos anos. E a especulação em torno de James Rodrigues já garante ao Corinthians um lugar de destaque na história das maiores negociações do país. A expectativa em torno de James Rodrigues no Corinthians só aumenta à medida que os rumores se intensificam e torcedores começam a imaginar um cenário em que o colombiano se transforma na peça central do time, tanto dentro quanto fora de campo. A especulação sugere que sua chegada poderia alterar completamente a dinâmica do elenco, com jovens jogadores observando e absorvendo cada movimento de um atleta que já brilhou em algumas das ligas mais competitivas do mundo. Alguns comentaristas esportivos apontam que a influência de James poderia ser semelhante à de um professor dentro do gramado, elevando o nível técnico coletivo e inspirando estratégias mais ousadas do treinador. Além disso, a presença de um nome de renome internacional poderia servir como imã para futuras contratações, atraindo jogadores que desejam atuar ao lado de uma estrela global e experimentar a intensidade e a paixão da torcida corintiana. Mesmo sendo apenas um rumor, a especulação já provoca debates sobre como o futebol brasileiro pode se reposicionar no cenário mundial ao conseguir contratar atletas desse calibre, criando um efeito cascata em que clubes rivais precisariam repensar suas próprias estratégias de mercado para não ficarem para trás. A torcida, por sua vez, começa a sonhar com um novo patamar de conquistas e vitórias, imaginando James em lances decisivos, assistências e gols que poderiam entrar para a história do clube. Outra dimensão do rumor envolve o impacto financeiro que James Rodrigues poderia gerar no Corinthians. A especulação aponta para um aumento exponencial na venda de camisas, produtos licenciados e até mesmo no engajamento digital do clube. Imagine uma sequência de publicações:
transmissões ao vivo e ações promocionais envolvendo o colombiano, elevando a marca Corinthians a níveis que talvez nunca tenham sido atingidos. Fabinho Soldado, apontado como maestro dessa operação, parece ter considerado todos os aspectos comerciais na negociação, incluindo patrocínios estratégicos e acordos de mídia que poderiam transformar o clube em um dos mais visíveis internacionalmente. Além disso, especula-se que a presença de James poderia influenciar diretamente o turismo esportivo, atraindo torcedores e admiradores do futebol de outros países, curiosos para acompanhar a atuação de uma estrela mundial em um estádio brasileiro. Mesmo sendo apenas rumores, essas especulações alimentam a imaginação da torcida e reforçam a percepção de que o Corinthians estaria planejando algo muito maior do que apenas reforçar o elenco, buscando consolidar sua imagem como um clube capaz de operar em um nível internacional, com visão estratégica e ambição digna dos maiores clubes do mundo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, no aspecto esportivo, a chegada de James Rodrigues poderia gerar uma revolução no estilo de jogo do Corinthians. Fontes especulativas sugerem que o treinador poderia ajustar o esquema tático para aproveitar a inteligência de jogo, visão de passe e capacidade de decisão do colombiano, permitindo que o time se torne mais ofensivo, criativo e imprevisível. A especulação indica que jogadores titulares precisariam adaptar suas funções para criar sinergia com o novo astro, enquanto jovens talentos teriam a oportunidade de aprender diretamente com sua experiência e qualidade técnica. A presença de James também poderia estimular uma competitividade saudável dentro do elenco, elevando padrões de treino e exigindo máxima concentração em todas as atividades, já que atuar ao lado de um jogador desse calibre aumenta naturalmente a expectativa de desempenho individual e coletivo. Além disso, especula-se que rivais diretos do Corinthians no cenário nacional e continental poderiam se sentir pressionados, reajustando suas próprias estratégias para enfrentar um time que, mesmo sendo apenas especulado, já desperta respeito e atenção em toda a América do Sul. Torcedores imaginam jogadas, assistências e gols decisivos que James poderia protagonizar, criando uma narrativa de esperança e expectativa que fortalece ainda mais o vínculo entre a torcida e o clube, algo que transcende qualquer simples contratação. Além da parte esportiva, a especulação sobre James Rodrigues no Corinthians também provoca debates sobre sua adaptação cultural e pessoal. Rumores indicam que o clube estaria preparando toda a estrutura necessária para receber o colombiano, incluindo assessoria, suporte familiar e acomodação adequada, fatores que podem ser decisivos para a concretização da negociação. Acredita-se que James estaria considerando aspectos de qualidade de vida, conforto e integração com o grupo como pontos essenciais antes de qualquer assinatura oficial, mostrando que a decisão vai muito além do aspecto financeiro. A torcida, por sua vez, imagina o astro interagindo com fãs, participando de eventos promocionais e se tornando um símbolo de identificação, não apenas dentro de campo, mas também fora dele, reforçando a imagem de um clube acolhedor e ambicioso. Fabinho Soldado, nesse contexto, aparece como peça-chave não apenas na negociação financeira, mas também na gestão estratégica de expectativas, buscando criar um ambiente ideal para que a contratação se transforme em um sucesso absoluto.
Mesmo sendo rumores, essas especulações alimentam discussões sobre a capacidade do Corinthians de se consolidar como um clube global, capaz de atrair talentos internacionais com inteligência, planejamento e visão de longo prazo. O impacto psicológico e motivacional da possível chegada de James Rodrigues também é alvo de muita especulação. Fontes indicam que a presença de um atleta desse nível poderia elevar a confiança coletiva do time, encorajando jogadores a explorarem novas soluções em campo e a se arriscarem mais em busca da vitória. Alguns analistas especulam que James poderia funcionar como um catalisador de criatividade, inspirando jovens talentos a desenvolverem suas habilidades e veteranos a manterem um alto padrão de desempenho. Além disso, a simples expectativa de sua chegada poderia gerar um efeito positivo na torcida, aumentando a paixão, engajamento e fidelidade. Fatores que frequentemente se traduzem em pressão positiva sobre adversários durante partidas decisivas. A especulação também sugere que a dinâmica interna do elenco poderia se tornar mais profissional e focada, já que a oportunidade de atuar ao lado de uma estrela mundial exige disciplina, comprometimento e concentração máximos. Todo esse cenário, mesmo ainda não confirmado, cria um clima de antecipação, expectativa e entusiasmo que reforça a narrativa de que o Corinthians estaria prestes a dar um passo gigantesco em sua história, elevando o clube a um patamar que mistura prestígio, visibilidade e competitividade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!